Por que que os japoneses não gostam dos estrangeiros? Com fatos históricos. Essa pergunta faz muita gente pensar por que que os japoneses não gostam dos estrangeiros. Não é só timidez, não é só o idioma, não é só a cultura. Hoje eu vou falar uma parte da história que talvez vocês não conheçam, ou realmente, hoje eu vou falar uma parte da história que é um pouco desconhecida, um pouco desconfortável da história do Japão, que inclui a aliança com a Alemanha naquele período complicado e como isso influencia o Japão nos dias de hoje. Esse vídeo não é para atacar, não é para falar mal, mas é para falar historicamente, o que aconteceu com o Japão para eles não gostarem dos estrangeiros. Primeiramente, o Japão nunca se viu um país multicultural. O Japão sempre se enxergou como um país de etnia única, culturalmente homogênea. Mesma língua, mesma identidade, mesma aparência, mesmos costumes. Ser diferente aqui nunca foi normal, sempre foi uma exceção. E eles tiveram um grande trauma de ter que abrir o país para outros países, pois o Japão ficou mais de 200 anos fechado, né? E quando os estrangeiros chegaram aqui no Japão à força, deu esse colapso neles. Veio navios americanos, militares, teve muita humilhação nacional, né? Como assim estrangeiros vêm e entram no nosso solo, né? E isso criou um ressentimento histórico entre os japoneses com os estrangeiros. Aí nisso nasceu o nacionalismo lá no século XX, onde eles tinham ideias de superioridade, que eles eram com uma cultura muito melhor que a dos outros, o imperador como uma figura divina, obediência absoluta do Estado. E foi aí que o estrangeiro começou a ser visto como uma ameaça. E foi aí que teve a aliança do Japão com a Alemanha. Sim, o Japão foi aliado ao Nazi, foi. E teve o Pacto Tripartite, em 1940, onde tinha o Japão, a Alemanha e a Itália. E o objetivo era a expansão imperial aqui no Japão. O Japão compartilhava ideias super perigosas como hierarquia racial, militarismo e supremacia cultural. Não era o mesmo nazismo europeu, mas era algo como a mesma lógica de superioridade com os outros. Aí teve os crimes de guerras que o Japão não gosta de discutir. Não são aquele tipo de pessoa que, eu fiz, eu errei. Eles não gostam de falar disso. E aqui chega as partes que realmente aparecem nos livros. O massacre no Nanjing, os experimentos humanos na unidade 731, violência contra povos asiáticos. A diferença do Japão para a Alemanha é que o Japão, eles nunca fizeram um meia-culpa completo, que é pedir perdão, confessar a própria culpa. Eles nunca fizeram isso. Então aqui tem a cultura da negação e o silêncio histórico. Então, para o Japão, falar do passado deles é um tabu. As escolas abordam superficialmente, evita a culpa coletiva e eles usam o silêncio como uma proteção social. Então, quando você revive, vê as coisas do passado, você vê uns certos padrões continuando. Então, o estrangeiro, para os japoneses, para uma grande maioria dos japoneses, eles são vistos como um elemento desestabilizador para a economia, cria questionamento. Então, para muitos japoneses conservadores, os estrangeiros eles representam uma mudança, um ruído social muito grande. Então, para eles é uma ameaça muito grande ter estrangeiros no Japão. Aí se mistura com a educação, que é baseada na conformidade. Desde criança, os japoneses sempre aprendem a não se destoar, a não chamar atenção. E o estrangeiro chama atenção. Sempre destoa, com aparência diferente, com comportamento, com a comunicação. E isso gera um desconforto automaticamente. Então, o Japão moderno é educado, mas ele não é aberto. Aí aqui você entra em confusão. O Japão é extremamente educado, mas a educação não é aceitação, não. Por exemplo, você pode ser muito bem tratado e não ser incluído nas coisas, nas situações, nas reuniões. A verdade é que o Japão, os japoneses, eles são nacionalistas, com aquela ideia lá do começo desse vídeo. Mas, como o mundo... Isso aí já são minhas palavras, meu achismo, né? Mas como o mundo repudiou a Alemanha, e eles não pediram desculpa, então eles ficaram ali.
Então, o que a gente pensa é errado pro mundo, mas também a gente não vai nem falar e nem fazer, né? Os japoneses não odeiam os estrangeiros, mas também não confia neles. E é isso. Então, isso vem de histórias não resolvidas. É um nacionalismo antigo e é um medo de perder a identidade deles. Mas eles não fazem nada a respeito disso. É uma população que está diminuindo, é uma população que está envelhecendo e eles não fazem filhos. E também, se qualquer pessoa nasce no Japão, não é japonês. Tem que ter o sangue puro, sangue azul, né? Então aí eles dificultam muito. Então, entender isso não é justificar o preconceito, mas evita uma romantização, né, disso. Então esse vídeo aqui não é pra cancelar o Japão, não é pra cancelar, Paloma, o que você tá fazendo aí então? Não, gente, eu amo o Japão, eu amo a estética do Japão. Já falei isso em outros vídeos, eu amo muito a estética daqui. Então isso aqui é só pra lembrar que esse país aqui não é só de anime, cerejeira, Monte Fuji não, tá? A história que molda os comportamentos dos japoneses, tá bom? Agora eu quero saber de você. Isso é xenofobia, preconceito com estrangeiros ou um trauma histórico? O que vocês acham? Mas eu acho engraçado, vamos que é um achismo meu. Eles são assim com os estrangeiros pobres. Tipo, América Latina, os asiáticos aqui, os asiáticos escurinhos e tal. E os americanos? São bem poucos que fazem protesto contra as bases americanas aqui, viu? É interessante isso, sei não. Mas enfim, gente, se vocês gostaram desse vídeo, comentem, curta, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ai, eu vou indo, gente, tô cansada hoje. Foi um dia bem puxado. Um beijo.